Boa tarde a todos. Dia lindo, né? Que fantástico essa oportunidade de estarmos aqui. E vamos pedir então ao Mestre Jesus que Ele possa nos conduzir essa mensagem, esse tema que eu trouxe para a nossa reflexão, e que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Então o tema é paz de espírito. Tema lindíssimo, um tema para que nós possamos meditar um pouquinho sobre a importância dessa data, desse momento em que nós estamos vivendo, mês de dezembro, próximo do Natal, próximo de virada de ano. E tem um livro muito lindo, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que é Alma e Coração. E nessa obra, Emmanuel diz assim: temos hoje, em toda parte da Terra, um problema essencial para resolver: a aquisição da paz de espírito, de onde se desenvolvem todas as raízes da solução aos demais problemas que sitiam a alma. Vejam bem, meus irmãos, raízes da solução aos demais problemas que sitiam a alma. Envolvidos nessas boas vibrações de Natal, de festa, de virada de ano, que nós mergulhamos então nesse convite, nós mergulhamos nessas energias em busca da tão almejada paz, da tão almejada felicidade, da tão almejada esperança. Mas nós sabemos o significado dessas palavras? Vejam bem, esperança. Quando chega o finalzinho do ano, nós dizemos assim: no próximo ano, tudo será melhor. Não vejo a hora que esse ano acabe, para que mude o calendário e tudo fique melhor. Na verdade, é só uma mudança de calendário, não é? Nada muda se nós não mudarmos. Esperança significa o sentimento daquele que vê a possibilidade de realização dos seus sonhos. A possibilidade, isso é esperança. Eu consigo ver, eu tenho um sentimento de que eu vou conseguir realizar aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho. E felicidade, se nós buscarmos no dicionário também o significado da palavrinha felicidade, nós vamos encontrar lá que felicidade é uma qualidade ou um estado de feliz. Qual é a qualidade de vida que nós temos? Porque viver por viver, todos vivemos, né? Viver com qualidade. Qual é a nossa qualidade de vida? O que pode nos dar uma qualidade de feliz? Nos deixar em estado de feliz. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós possamos refletir. Família. A família como protetora, ela nos dá segurança fixa. É o porto seguro. É o lugar onde nós encontramos o aconchego, onde nós nos sentimos aquela pessoa que pertence àquele grupo familiar, ou seja, o pertencimento. Saber que eu pertenço lá à família Kodama, alguém pertence lá à família Silva, Antunes, não importa, mas eu sei de onde eu vim, minhas raízes. Então, meus irmãos, ter uma família, estar em uma família, fazer parte de um núcleo familiar, dessa pequena oficina, nos deixa em estado de feliz, nos dá uma qualidade de vida e nos dá também uma esperança. Então, a família deveria ser o motivo para nós ficarmos em estado de feliz. Relacionamentos.
O namoro, a amizade, não é? Nos inspiram, despertam em nós uma criatividade. Ter um bom amigo, ter com quem compartilhar os bons momentos e os momentos difíceis também, é uma honra. Nos deixa em estado de feliz, nos apaixonar em qualquer idade da vida, né? Porque tudo começa com uma paixão, tá? Porque às vezes a gente fala de paixões, paixão é coisa ruim. Não, se inicia assim, não é? Depois nós vamos amadurecendo e não vamos ficar sempre naquele estado de paixão. Mas a paixão é importante porque ela desperta em nós o entusiasmo. Ficamos mais românticos, olhamos as flores, fazemos coraçõezinhos, não é assim? Olhamos para o outro com ternura, seguramos na mão, né? Então, tudo aquilo que enche o nosso coração de alegria, os nossos relacionamentos, é para nos dar uma qualidade de vida, qualidade de felicidade, qualidade de feliz. Estar em uma família é estar em estado de feliz, estar em relacionamentos, em bons relacionamentos, também nos deixa em estado de feliz. Que mais? Saúde. A saúde, ela nos dá disposição. Quando nós estamos bem de saúde, nós realizamos muitas coisas. Ou seja, nós fazemos os nossos planejamentos e conseguimos atingir então os objetivos, não é? Pena que muitos de nós só valorizamos a questão saúde quando nós nos sentimos limitados, debilitados, quando despertamos pela manhã e dói aqui, dói ali, né? Depois dos 15 anos de idade a gente sente umas dorzinhas. Então, meus irmãos, ter saúde, estar bem de saúde, nós deveríamos ser gratos por isso e ficarmos em estado de feliz. Que mais? O emprego. O emprego nos dá estabilidade, ou seja, nós podemos através do emprego fazer também os nossos planos materiais. Ou seja, eu preciso viajar, enquanto encarnado nós precisamos muito do material, né? Necessitamos disso para manter o corpinho. Então, quando nós temos o nosso emprego, nós podemos planejar a compra de uma casa, a compra de um carro novo, uma viagem, um passeio, auxiliar a família. Então, ter um emprego e valorizar o empregador, abençoar a empresa que me acolheu, isso é para me deixar em estado de feliz. Que mais? O dinheiro. O dinheiro, segundo um amigo meu lá da Casa Espírita onde eu trabalho, ele sempre repete essa frase, que o dinheiro é uma energia neutra e depende muito do nosso direcionamento. Ou seja, o que eu vou fazer com aquele dinheiro é que vai dar a ele uma energia boa ou não. Então, o dinheiro também, quando bem administrado, ele nos deixa em estado de feliz. E eu vou confessar para vocês que quando eu tenho um cofrinho transbordando assim lá na minha casa, eu fico em estado de feliz. Bem, meus irmãos, esses são só alguns exemplos, então, do que pode nos deixar em estado de feliz. Mas aí, mais um pouquinho sobre felicidade. Sócrates, o grande filósofo da antiguidade, na sua época, ele já dizia que mais importante que os valores externos é a condição de paz da criatura humana. Ou seja, que a verdadeira felicidade é o ser, independe do ter, certo? E essa proposta de Sócrates transferiu-se para o cristianismo. E Jesus também estabelece que mais importante que os valores externos é a condição de paz da criatura humana. Vejam bem, tudo isso a que eu me referi até agora, a família, o relacionamento, a saúde, o emprego, o dinheiro,
Tudo isso requer de nós um equilíbrio. Ou seja, se eu estiver desequilibrado, se eu não tiver essa paz interior, eu não consigo administrar a minha posição dentro da família. Ou seja, eu não assumo as minhas responsabilidades no núcleo familiar. Não assumindo as minhas responsabilidades no núcleo familiar, não assumindo os meus compromissos, não sendo bom na minha escola das almas, que é o meu lar, certamente os meus relacionamentos fora de casa não serão bons. Eu não saberei me relacionar com os meus vizinhos, com os meus amigos. Os meus filhos não saberão se relacionar com os namorados, as namoradas, os colegas de escola, de trabalho. Ou seja, se falta essa paz interior, essa paz de espírito, os nossos relacionamentos ficam comprometidos. E com isso, a minha saúde acaba ficando debilitada. Pois se eu não estou bem em meu lar, se em meu lar é uma guerra constante, eu brigo, eu discuto, eu reclamo o tempo todo, eu não estou bem, eu não estou feliz naquele ambiente, eu não sou uma boa companhia para os meus amores, eu não sou bom nos locais onde eu frequento, na casa espírita, no meu trabalho, nos meus grupos, a minha saúde fica debilitada. Eu tenho atendido algumas pessoas e as reclamações são as mesmas, de todas as idades. Vazio existencial. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Me levanto todos os dias e faço tudo no automático. Não consigo ser feliz no meu lar, não consigo ser feliz no trabalho, não consigo ser feliz no curso que eu escolhi, enfim, estou insatisfeito. Está doente, está com a alma adoecida. E vejam bem, meus irmãos, estando se sentindo mal na família, não estando bem nos relacionamentos, não estando bem de saúde, como é que nós vamos manter um emprego? Já paramos para pensar nisso? Não conseguimos, né? Não conseguimos ser pessoas produtivas naquele trabalho, naquela tarefa, naquele compromisso. E com isso, o dinheiro vai embora também. Ou seja, se nós não tivermos essa construção interior do reino de Deus dentro dos nossos corações, nós não conseguimos administrar nada disso. E aí, nós voltamos um pouquinho lá para a Gênese. No último capítulo da Gênese, os benfeitores espirituais, eles nos convidam a uma reflexão. Há algum tempo atrás, muitos de nós nos equivocamos pensando que a transição planetária, que a nova era, ela se daria através de comoções geológicas, ou seja, maremotos, terremotos, tsunamis, e nós não despertamos, nós não percebemos o que os espíritos frisaram lá em o último capítulo da Gênese, quando eles dizem assim, que essas comoções, elas se dariam no íntimo das nossas almas, em nossos corações, em nossos pensamentos, que nós passaríamos então por abalos emocionais. E nós temos visto isso se multiplicando, através do suicídio, através da depressão.
transtornos de todas as ordens. Nós temos visto isso todos os dias, eu principalmente que atendo jovens, que estão completamente sem entusiasmo, sem objetivo. E aí, Haroldo Dutra Dias, um grande expositor espírita, ele diz assim: o mundo está abalado, mas não é um abalo exterior, é um abalo interior. Porém, tudo isso que está acontecendo é sinal de que tudo será renovado, que tudo será transmutado para a inauguração de um novo ser humano, de um ser humano mais feliz, de um ser humano mais seguro, de um ser humano mais em paz consigo mesmo. Olha só, nós precisamos agora, principalmente nessa época, nessas datas, que nós voltamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que nós lembramos do Cristo que veio e nasceu em uma manjedoura. Vejam bem, Jesus, o Rei, ele poderia ter nascido em qualquer lugar. Ele nasce numa manjedoura e nos dá a maior lição. Ele nos diz assim, com esse exemplo, com essa lição, ele nos diz que não importa de onde você veio, não importa de onde você começa, importa para onde você caminha, para onde você está direcionando o espírito imortal. Então, meus irmãos, a nossa falta de esperança, a nossa falta de fé, muitas vezes, ela exige de nós voltarmos o nosso olhar e lembrar do Mestre, que não foi fácil, que começou de maneira difícil, que nos ensinou de maneira simples, e nós complicamos. E nós complicamos tudo. Acreditamos que tudo tem que ser grandioso, extraordinário, e esquecemos do simples. Eu conversava com a minha irmã aqui quando eu cheguei, e nós falávamos de uma visita quando chega, sem programação. Chegou uma visita em minha casa, de improviso, não avisou, e tudo flui, dentro da simplicidade, sem frescura, sem cerimônia. Nós fazemos cerimônias demais com os nossos amores, com os nossos irmãos, e esquecemos da simplicidade do Mestre. Jesus falava ao povo de uma maneira tão simples, o alimento era simples, e nós queremos algo extraordinário, e nisso de querermos algo extraordinário, nós vamos nos comprometendo, nós vamos comprometendo a nossa saúde emocional. É aquela correria para comprar presentes, depois a correria para a troca dos presentes, e nós nos esquecemos do amor, nós nos esquecemos do Mestre. Na verdade, toda essa nossa ansiedade é saudade de Jesus. Está faltando Jesus em nossos corações. Nós estamos com saudades do Mestre, daquela simplicidade. Só que nós não conseguimos identificar isso, porque quando nós reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento. Então nós esquecemos que talvez nós tenhamos vivido lá naquela época, naquela simplicidade, e que nós conhecemos o amor de perto. Então, meus irmãos, essa viagem interior, esse mergulho, como nos propôs o grande filósofo da antiguidade, que nos trouxe então uma frase que ele leu lá no templo de Apolo, na entrada do templo de Apolo, em Delfos, e ele trouxe essa frase: conhece-te a ti mesmo, mergulha dentro desse desconhecido que ainda sou eu, em busca de uma verdade que só vai partir de mim, porque nós estamos procurando a verdade do outro. Se algo de ruim me acontece, a responsabilidade, a culpa é do outro. Eu não me conheço, eu não sei o que eu quero,
E não me conhecendo fica difícil seguir em frente, compreender o propósito da vida. Então, para isso eu preciso deixar de lado o meu egoísmo. O meu egoísmo, tá? Porque quando se fala em egoísmo, eu falo lá do egoísmo do meu marido, dos meus filhos. Não, o meu egoísmo. Qual é a qualidade? Qual é a quantidade de egoísmo que ainda existe em mim? Por que é que eu ainda não tenho a esperança e a fé que eu deveria ter? Por que é que eu ainda não tenho a paz que eu deveria ter? Por que é que eu ainda não sou tão feliz como eu gostaria de ser? Emmanuel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, ele trata desse assunto de uma maneira muito poética. E ele diz assim, que o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, porque o egoísmo retarda o progresso moral, e ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos, ou seja, cabe ao Espiritismo elevar essa questão moral na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E aí Emmanuel acentua, digo coragem, pois que dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-la em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só, o maior obstáculo para a nossa felicidade é o nosso egoísmo. Nós ainda esperamos muito dos outros e não nos doamos. E quando nós nos doamos, nós exageramos. Nós acreditamos que precisamos nos sacrificar pelo outro e esquecemos do primeiro e do maior mandamento, quando Jesus nos ensina: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, esse é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a parte que nós não entendemos? Vejam bem, para que eu possa amar o outro, eu preciso me amar. Nós estamos equivocados nessa questão de amar o outro. Nós acreditamos que amar o outro é um sacrifício, que a reforma íntima é o martírio íntimo. Não, é para ser leve. O fardo é leve, disse Jesus. Vejam bem, meus irmãos, eu não preciso me sacrificar para amar o outro. Se eu estiver me amando, amar o outro é só um reflexo de mim mesmo. O outro vai me olhar e ele vai sentir o meu amor. Ele vai se sentir amado com a minha presença. Eu não preciso me sacrificar para agradar o outro. E aí eu converso com algumas pessoas que me dizem: eu estou em um relacionamento fracassado, mas eu estou lá porque um dia eu me casei e o padre disse: até que a morte os separe. E aí eu pergunto: e você só quer morrer então? É isso? Você está esperando a sua morte chegar então? Não é para ser uma tortura, meus irmãos, é para que nós estejamos ao lado das pessoas por amor. Amor não é sacrifício. O outro não pode ser um peso, e eu não posso andar ao lado do outro me arrastando. Ninguém doa aquilo que não tem. Se eu estiver infeliz ao lado de alguém, esse alguém será infeliz também. Eu não tenho condições de fazer o outro feliz se eu estiver me sentindo uma pessoa negativa, se eu for uma pessoa triste, angustiada, depressiva. Então eu preciso ver aquela questão do conhece-te a ti mesmo.
Eu preciso entender o que é que eu quero, o que é que eu busco, e fazer uma proposta diferente para o novo ano, porque a mudança de ano é só uma mudança de calendário. Nada muda se eu não mudar. É impossível mudar se eu continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Se eu acreditar que aquela minha maneira de agir está dando certo, não está, porque eu estou infeliz. Chega o final do ano, eu não vejo a hora que o ano acabe. Isso não é felicidade, meus irmãos, porque quando chega o final do ano, nós temos que compreender que é um ano a menos, né? Aquele ano passou, assim como o relógio não volta atrás. Então nós precisamos fazer uma reflexão, nós precisamos de mudanças de hábitos. E aí, essa mudança de hábito, principalmente para nós espíritas, não é da noite para o dia, tá? Se nós buscarmos lá em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Vejam bem, então nós estamos aqui todos nos esforçando, não é assim? Ninguém é santo, tá? Porque se tivesse um santinho aqui, não estaria mais aqui, tá? Nós somos pessoas ainda imperfeitas, lutando, buscando, querendo nos melhorar. E aí, olha só, domar as suas más inclinações. Eu achei fantástica essa colocação de Kardec, fantástica, porque domar é uma palavra forte, não é? Lembra um domador. O que é um domador? É aquela criatura que entra numa jaula com cautela, com respeito, mas entra também nessa jaula com uma postura firme, que é para domar a fera. E quando a fera sou eu, e eu sou o domador dessa fera, é difícil lidar com esse duplo papel, não é? Vejam bem, como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso me organizar. Certa vez perguntaram a um sábio, numa conversa, o sábio estava conversando, e ele falou de dois cães, um bravo, um feroz, e o outro manso. E aí, uma pessoa perguntou a ele: qual dos dois vence? Em uma briga, qual dos dois vence? Pois os dois estão querendo ocupar um espaço. E aí o sábio então respondeu: aquele que o alimentar. Se eu alimento as minhas más tendências, se eu alimentar a minha inveja, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, se eu alimento a fofoca no dia a dia, se eu alimento a falta de entusiasmo, o cão feroz, ele vai se fortalecer. E chegará um momento que as virtudes, que é aquele meu cão bonzinho, o meu lado bom, o meu olhar amoroso, vai desaparecer. Então eu preciso cortar o alimento da fera, parar com as minhas más tendências, trabalhar isso dentro do meu coração, tentar essa busca, o esforço para ser uma pessoa melhor. Aí eu vou cortar o alimento da fera, eu vou alimentar as virtudes, eu vou alimentar a bondade, o respeito ao próximo, o desejo de querer ser alguém melhor, de fazer um trabalho e caminhar de volta para o mestre. O cãozinho bom vai se fortalecer e com o passar do tempo o cão feroz vai desaparecer. Então essa é a proposta. Então, mudanças de hábitos. Tem um amigo que ele fala sempre sobre essa mudança de hábito, e ele diz assim: ter bons hábitos físicos, que o homem tem bons hábitos físicos quando está feliz com a sua aparência, cuida do corpo físico, faz exercício, tem uma boa alimentação, bebe muita água. Esse cuidado com a saúde do corpo físico é uma atitude de gratidão a Deus pela oportunidade da vida. Vejam bem, gratidão a Deus pela oportunidade da vida, não é por vaidade,
não é por orgulho, não é para eu mostrar para minha amiga que, olha, eu estou em forma, não é para os homens mostrarem para os amigos que estão musculosos, não, é gratidão pela oportunidade da vida, pois o corpo, afinal de contas, o corpo é a maravilhosa máquina que o Espírito utiliza para viver. Vejam bem, já compreendemos isso, né? O Espírito utiliza esse corpinho para viver. Então nós precisamos cuidar bem desse corpo, porque se ele não estiver saudável, nós não conseguimos realizar aquilo que nós nos propomos a realizar. Então é a organização, é a relação espírito, perispírito e corpo. Precisamos manter o corpo saudável para melhor desempenhar as nossas tarefas. Bons hábitos emocionais. Então, ter o equilíbrio emocional, que se expressa em sentimentos positivos em relação a si. Olha só, se eu não tenho bons pensamentos em relação a mim, o que é que eu espero dos outros? Se eu me olho no espelho e eu não gosto daquilo que eu estou vendo, o que é que eu espero que o outro veja em mim de bom? Então, meus irmãos, eu preciso ter um pensamento positivo em relação a mim, através da automotivação, elevada autoestima, saúde emocional, expressada pelo bom humor, pela alegria, pela gratidão, pela organização e pela disciplina. Quando nós falamos em disciplina, eu sempre lembro de Chico Xavier. Essa foi a primeira lição que ele teve de Emmanuel, quando ele começou a fazer o trabalho mediúnico, de psicografia. Então, a orientação de Emmanuel, na verdade, foram 3, né? Alguém sabe qual foi a primeira? A segunda? E a terceira? Disciplina, disciplina e disciplina, porque só com disciplina nós conseguimos nos organizar. Vamos lá. Bons hábitos mentais que se adquirem através da leitura constante, estudo da vida, aprendizado através das experiências e vivências. Vejam bem, experiências e vivências, pois muitas vezes, e eu vejo muito isso em atendimento, principalmente quando eu estou lá no CVV, quando eu faço nos atendimentos que eu fiz nos últimos tempos, eu percebo muito isso. Nós precisamos da empatia. É muito bacana quando nós nos colocamos no lugar do outro, só que muitos de nós não conseguimos fazer isso. Então o problema do outro parece que é simples, não é? Por isso que aí Deus nos coloca muitas vezes umas dorzinhas aqui, outra dorzinha ali, para que a gente compreenda o que dói em mim, para saber o que está doendo no outro. Então, experiências e vivências, o uso da inteligência para atingir a lógica em um exercício contínuo e constante do pensamento, ordenado, que coloca em ordem a vida física, emocional e mental. Então, o bom hábito mental é a rigidez da mente, onde o pensamento armazena a informação para atuar na razão, favorecendo a realização. Vejam bem, meus irmãos, a partir do momento que eu ordeno os meus pensamentos, que eu sigo aquela orientação de Santo Agostinho, todas as noites, não só no final do ano, tá? Todas as noites eu vou fazer um balanço, eu vou interrogar a minha consciência, e eu vou perguntar hoje, no dia 22/12 de 2018, o que é que você fez, Rose? E o que é que você deixou de fazer? O que é que você poderia ter feito? Porque nós deixamos para fazer esse balanço só no final do ano, e corremos o risco de ficarmos muito frustrados. Poxa vida, mas eu não realizei. Por que eu não realizei? Porque eu não ordenei os meus pensamentos, eu não organizei, e aí fica difícil. Vou correr aqui que já estou quase no horário, né? Vamos lá. Bons hábitos espirituais: orar, meditar, vigiar e agir no bem. Veja bem, não basta orar, não basta meditar, não basta vigiar, é preciso agir no bem. A fé sem obra é morta. Nós precisamos ser úteis, começando por nós, sempre por mim, né? Eu serei o reflexo. Se eu estiver feliz,
eu desfilo pelo mundo. É assim. A pessoa feliz, ela desfila, ela não caminha. Ela desfila. Ela se dá bem em qualquer lugar. Ela entra e sai de cabeça erguida em todos os lugares, com segurança, com dignidade. Pessoa feliz, pessoa realizada, pessoa em paz. Então não basta orar, meditar e vigiar, é preciso agir no bem. O que é a oração, meus irmãos? A oração é uma falação. Eu vou falar para Deus me ouvir, mas não é só um falar, é um sentir. E a partir do momento que o meu sentimento for verdadeiro, a resposta de Deus é imediata. É imediata. Nós vemos isso nas obras. Nós pegamos aquelas obras, principalmente Memórias de um Suicida. Quando o sentimento é verdadeiro, o atendimento do Pai Maior é imediato. Então nós precisamos orar, não só falar, mas o sentir. Meditar. A meditação, ao contrário, é uma calação. Eu vou me calar para ouvir Deus dentro de mim. Eu já não vou falar mais dos meus problemas, das minhas dores, das minhas dúvidas. Não, eu vou meditar. Eu vou me entregar, criatura com o Criador. E eu tenho certeza que eu serei atendida, porque eu vou sentir uma cascata de vibração luminosa sobre mim. Essa é a certeza da meditação. E o vigiar. Vigiar o que, Rose? Que é que nós precisamos vigiar? Alguém se arrisca? O nosso pensamento. Meus irmãos, o nosso pensamento é um vetor. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente em relação ao que nós pensamos sobre o outro. O pensamento é um vetor que vai se lançar em cima do outro. E se o outro estiver na mesma faixa vibratória que eu vou atingir o outro. Eu vou prejudicar o outro. E eu serei responsável por isso. Certa vez eu ouvi um homem muito sábio dizendo: você quer a felicidade só para você? Vejam bem, meus irmãos, enquanto eu não desejar felicidade para o meu próximo, a minha felicidade é incompleta. Então o nosso pensamento tem que ser positivo. O que mais eu preciso vigiar? A minha língua, né? Tomar cuidado com as fofocas, com a maledicência. Tomar cuidado com aquilo que eu comento, com aquilo que eu compartilho e que eu acho bonito, bacana, prejudicar outro, né? Cuidando da vida do outro, quando na verdade eu tenho que cuidar da minha. A responsabilidade é comigo. Deixa o outro ser feliz do jeito dele. Se não for para levantar, saia de perto. Estender a mão para o meu irmão, só se for para levantar. Estender o olho para o meu irmão, só se for para levantar. Abrir a boca, só se for para levantar. Então, isso nós precisamos vigiar. Vigiar o que mais? Os nossos gestos, né? Não cabe mais, eu mando, eu falo, eu sou, eu bato na mesa, e aí a gente volta a olhar lá para o Evangelho, e lá diz assim, aquele homem que chega em casa e diz, aqui eu mando e sou obedecido, e poderia acrescentar, aqui também eu sou odiado. Nós queremos ser amados ou ser odiados? Principalmente no nosso ambiente familiar. E o agir no bem, a atitude do bem. Herculano Pires diz, o que me faz ser espírita é agir no bem. Evangelho vivido, caridade aplicada, tolerância, disciplina, a prática do Evangelho como exercício para a minha vida, não para a vida do outro. Eu preciso só ser exemplo para o outro. A partir do momento que eu sou exemplo, o outro me segue, se ele quiser. Então, metodologia para a renovação, já estou encerrando, tá? Avaliação dos hábitos físicos, mentais, morais e espirituais. A esperança gera otimismo. A fé produz sintonia com algo superior. Oração, meditação, vigilância, disciplina. Desprendimento, abnegação, disciplina. Prática da caridade como benevolência, indulgência e perdão. São as virtudes que nos levam a conquistar a tão almejada paz de espírito. Meus irmãos,
Que Jesus, esse mestre amoroso, ele possa nos conduzir por um caminho do bem, que nós possamos recomeçar no próximo ano, recomeçar com certeza, recomeçar com gratidão, recomeçar com imenso amor por aqueles que estão mais próximos de nós, começando por mim mesmo. Tem uma mensagem ainda, mas em 2 minutinhos já estou atrasada, né? Pode falar? Então tá. Vamos recomeçar então? Eu vou encerrar aqui com uma mensagem muito linda, que não é uma mensagem espírita, mas foi uma mensagem que me auxiliou muito em um momento difícil. Então eu gostaria que essa mensagem também pudesse auxiliar quem esteja precisando. O som não vai tocar? E a mensagem diz assim: recomece. Quando a vida bater forte e a tua alma sangrar, quando esse mundo pesado te ferir, te esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o caminho for longo e o teu corpo fraquejar, quando não tiver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém te aparar, quando a força do que é ruim conseguir te derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir te açoitar e tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meus irmãos, é preciso de um final para poder recomeçar. Assim como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste aquele amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda com a dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, recupere algum dom. E se um dia lá na frente a vida der outra ré, recomece novamente. Mas agora, recomece pela fé. Feliz Natal e um ano novo construído com as nossas mãos. Que assim seja.